Olhe para essa imagem, uma Ferrari da Fórmula 1 batida e um piloto de muita sorte. Eu cheguei a ela recentemente e não tinha ideia de como esse piloto saiu sem ferimentos graves. Ele literalmente desceu do carro e saiu andando. Então eu tinha de descobrir como aconteceu. E as coisas ficaram estranhas, eu tinha de mostrar a vocês. Vamos aos fatos. Para descobrir, eu gastei horas pesquisando na internet. Imediatamente eu reconheci uma Ferrari do fim dos anos 90, mas há algumas coisas diferentes nela. Esse patrocínio da Tic Tac me diz que não é o carro de 98 ou anterior, e a tomada de ar no carro de 2000 é bem diferente, o que me diz que essa é a Ferrari F399 da temporada de 1999. E muitos sabem que os pilotos naquele ano eram Michael Schumacher e Ed Irvine. Contudo, esse cara com o capacete branco em nosso carro batido não se parece com nenhum deles. Ele é muito mais alto, e ambos são conhecidos por andar sempre com capacetes pintados. E temos o patrocínio da Marlboro. Veja no carro de Michael, o patrocínio da Marlboro está bem destacado. Agora olhe esse carro batido, nessa parte está escrito Kroiman. Foi a próxima pista. Após procurar por esse nome, eu descobri que havia um grupo de concessionárias Ferrari e Maserati na Holanda com o mesmo nome. O proprietário se chama Frederico Kroiman e é dono de uma imensa rede de concessionárias. A Kroiman's Automotive foi, numa certa época, a única importadora de Ferrari, Aston Martin, Cadillac e Corvette para toda a Holanda. Eu digo foi porque a companhia enfrentou dificuldades financeiras e entrou em concordata, com dívidas declaradas de mais de 500 milhões de dólares. Ele também é famoso por sua coleção de Ferraris de 20 milhões de dólares, incluindo um par de 250, uma Enzo, uma F50, mas mais importante para a nossa história, a Ferrari da Fórmula 1 de 1999 de Michael Schumacher. Infelizmente, a coleção também foi vendida depois que a empresa faliu. Frederico, ou simplesmente Fritz, comprou o carro da própria Ferrari em 2001, depois de estabelecer um bom relacionamento pela quantidade de compras que ele fez da marca. A Ferrari vendeu alguns Fórmula 1 a clientes especiais por meio do programa chamado Corse Cliente, que significa corridas para clientes. E isso é muito inteligente e lucrativo. A Ferrari seleciona seus mais exclusivos e ricos clientes e os permite comprar carros da Fórmula 1. Então, esses clientes podem seguir para um circuito para pilotar sua Ferrari, enquanto a própria Ferrari se encarrega de tudo: os mecânicos, combustível, pneus, manutenção, tudo cuidado pela Ferrari. E nosso amigo Fritz era um membro desse clube exclusivo. Quando eu digo exclusivo, é sério. Os carros vão de 2,5 a 12 milhões de dólares, tudo conforme a sua história e o número de corridas que o carro venceu. Além disso, a Ferrari cobra um valor anual para preparar e cuidar dos carros, e ele não é barato. Um aspecto da Corse Cliente é que você não pode ficar com o carro. A Ferrari o guarda na fábrica e você não consegue colocá-lo na garagem para mostrar aos amigos. Outro ponto interessante é que a Ferrari permite fazer o pedido de compra logo após a temporada em que o carro correu, mas, para impedir que os outros times da Fórmula 1 descubram seus segredos, ele só é liberado para os clientes depois de 2 anos. O comprador não pode nem dirigir o carro, então você tem que pagar dezenas de milhões pelo veículo e ainda esperar 2 anos. Ao buscar registros de competição, descobri que Fritz participou de um campeonato para carros de Fórmula 1 antigos nos Estados Unidos. Em uma das etapas, Fritz correu no Monterey Historic, na famosa pista de Laguna Seca, nos Estados Unidos, um circuito em que eu sempre quis andar. Ele tem uma das curvas mais legais, o saca-rolhas. Uma extensa chicane, mas com uma queda imensa no meio. Eu espero um dia ainda pilotar lá. De qualquer forma, durante essa corrida há rumores de que Fritz perdeu o controle do carro na volta de aquecimento, que é relativamente simples de acontecer, especialmente para um amador. Eu imagino que ele estivesse tentando esquentar os pneus. Infelizmente, essa é a única filmagem da corrida que eu encontrei e não há nada mostrando o acidente. Então é complicado entender o que causou esse estranho acidente, mas podemos descobrir as causas mais prováveis. Na Fórmula 1, numa volta de aquecimento, você normalmente segue o pace car, então se você bate é mais provável que aconteça a baixas velocidades. O que significa que o carro se partir em 2 não faria sentido, isso aconteceria numa batida absolutamente monumental. Até que eu achei um post num fórum de alguém que estava lá no dia. Ele disse: eu estava sentado embaixo de uma árvore na saída da curva 6 e vi tudo. Ele não estava indo tão rápido, acelerou antes da hora e rodou para a parte interna e acertou o lado dianteiro direito na barreira de pneus. Não foi uma batida forte. Agora, claro, entenda que quase não há outra evidência para confirmar isso. Então vamos tomar a explicação com certa precaução, mas para mim faz sentido. A curva 6 de Laguna Seca, chamada Kink, é rápida
da esquerda, de terceira ou quarta marcha num carro como esse. Mas há um grande desnível bem no ponto de tangência, a receita para desequilibrar o carro e mandá-lo para a barreira de proteção. Você pode sobrecarregar os pneus ou colocar muita carga na suspensão, então você tem menos aderência do que previa. Então você acelera para sair da curva e é muito fácil rodar. E tendo pilotado carros muito parecidos com esse, eu sei que você precisa ser cuidadoso com o acelerador. Esses carros pesam apenas 570 quilos e têm mais de 700 cavalos. Então, com essa ideia de que o piloto acelerou o carro, então acertou a ondulação e desequilibrou o carro, e depois isso o jogou para o muro interno, se tudo isso aconteceu a baixa velocidade, então por que o carro se partiu ao meio com as pernas do piloto expostas? O mais confuso é que é a mesma configuração do carro em que Schumacher quebrou a perna ao bater em Silverstone. Aquela, no entanto, foi uma batida diferente. Michael Schumacher perdeu os freios no fim da rapidíssima reta Hungary. Então ele estava muito mais rápido. Mas ainda é surpreendente que Fritz tenha sofrido um acidente forte o suficiente para arrancar a frente do carro e não provocar ferimentos mais sérios. O espectador no local também disse: ele foi capaz de deixar o carro e apenas saiu mancando. Ele é alto e um pouco acima do peso. Talvez tenham modificado o monocoque para que pudesse cabê-lo. Foi uma quebra seca na divisória em que o volante é encaixado. E esse argumento é de fato interessante. Nem todos são pequenos, como os pilotos da Fórmula 1, então é comum que pessoas normais não caibam no carro e é possível que a Ferrari tenha modificado o monocoque. Os mais altos, e eu me incluo entre eles, normalmente não têm espaço em volta dos joelhos, já que você está deitado no chassi, ou pode ter que sentar um pouco mais alto e seu capacete ficar acima do arco de segurança, e isso não é nada seguro. Sem surpresa, após o acidente, os mecânicos da Ferrari chegaram e imediatamente cobriram o carro para tirá-lo dali. Isso sugere que o carro pode ter sido modificado para deixar Fritz mais confortável ao pilotar. E faz todo sentido que o ponto de ruptura seja tão claro. Veja essa imagem. O carro está claramente partido em dois, como se o chassi tivesse sido colado. E é claro, a cola utilizada pode ser incrivelmente forte. Mas, é claro, não tanto quanto o próprio carbono. O que explicaria a quebra seca. Então, Fritz é um homem extremamente sortudo por ter escapado dessa andando. Se você gostou, assista também a esses 2 vídeos aqui embaixo. Eu vejo você na próxima.